Amém, glória a Deus. Gostaria aqui, em nome de Jesus, agradecer a nossa querida e amada irmã Conceição, amém, que tem me ligado, que tem me convidado para o culto das senhoras hoje, dia 20/6/2015, ali na congregação da Assembleia de Deus Tradicional, do Núcleo 16, Cidade Nova 3. Culto das Senhoras hoje. Acabei de ser convidada pela nossa querida irmã Conceição. Amém. E graças a Deus, ela me convidou para estar ali, amém. Ela está sabendo que eu estou estudando teologia, eu falei para ela. Ela esteve na minha casa aqui no início do mês, me visitando, e eu disse para ela que eu estava fazendo curso de teologia, etc. Eu agradeço a Deus pela vida da irmã Conceição e todas as irmãs do Círculo de Oração da Cidade Nova 3, do setor 15, que ora pela minha alma, que ora pela minha vida, que ora a Deus, clama a Deus, todos os sábados, das 7 horas até as 9 horas, estão orando pela obra de Deus, aqui no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo, na Cidade Nova, para que Deus abençoe esta obra que é carente dos olhares atentos de Deus e da mão e do coração de todos. Que Deus abençoe, repito e digo, esse culto que será hoje ali, celebrando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Quero agradecer a Deus, repito, a todas as irmãs que oram pela minha vida, a irmã Valdete. Ela me disse que a irmã Valdete estava orando por mim. Quero agradecer essa diaconisa, a irmã Valdete, que essa igreja aí, Assembleia de Deus, é fruto dos joelhos da irmã Valdete. A irmã diaconisa, a irmã Valdete, que foi consagrada ao ministério pelo irmão Dorival em 2005. E hoje ela é diaconisa, ela ora por todas as congregações, ela estava orando por mim hoje. Quero agradecer a Deus, sabe que eu amo a irmã Valdete, oro pela vida dela, orei muito por ela, quando ela foi cometida daquele resultado de câncer do fígado, em 2000, não lembro, ela ia morrer. Ela teve uma doença do fígado, cirrose, uma inflamação no fígado. E nós fizemos uma oração muito ali na casa dela, graças a Deus, e Deus a curou. Jesus a curou daquele resultado ali, Jesus manifestou a glória dele. Hoje ela tem saúde, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida da irmã Valdete, dê saúde para ela, para a sua filha, a sua única filha, o seu marido também que está doente. Deus abençoe essa família, amém? Aqui no setor 15. Sei que ela me ama, ela gosta muito de mim, ela ora por mim, eu sou carente das orações da irmã Valdete, de todas as líderes do círculo de oração aqui no setor 15, todas as líderes, todas as irmãs que oram pela obra do Senhor, ore por mim, porque eu pretendo, em nome de Jesus Cristo, com a ajuda de Deus, fazer 2 igrejas para o Senhor. Antes de eu partir, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, que será fruto de oração, fruto de jejum, de súplica, amém? Eu agradeço a Deus. Farei o possível e impossível para estar ali com as irmãs, orando, amém? Quero agradecer à irmã Conceição. Que Deus abençoe a vida da irmã Conceição, que tem sido uma soldada de Deus, uma guerreira de Deus, uma mulher. Deus dê saúde para a Conceição, seu marido, o irmão Francisco. Amém. Todas as irmãs que estão nessa milícia, nessa batalha, nessa militância em prol do reino de Deus.
Amém. Todas as irmãs, todos os irmãos, que Deus cubra com o sangue dele, amém. Que Deus ajude-nos, ajuda-nos a essa obra, que é carente do amor de Deus, da misericórdia de Deus, amém. E que Jesus Cristo ajude, estenda a sua mão, amém. Quero agradecer a Deus publicamente, a minha querida irmã, mais velha, né? Ela está com 60 anos. Depois vem a irmã Valdete, que está também, eu acho que quase com 60 anos. Essas senhoras que são exemplo na casa de Deus. Amém? Vamos continuar nossos estudos aqui de teologia, que diz: na cidade marítima de Ugrich, Tiro estabeleceram os cônsules egípcios e fortalezas marítimas de Bíblios. Era a colônia egípcia, levantavam-se monumentos faraônicos nessas cidades. Príncipes e fenícios tomavam nomes egípcios. Inscrições encontradas em um túmulo egípcio histórico de Sinum. Mas se as cidades costeira oferecia um espaço de vida ativa, próspera, opulenta, mesmo a poucos quilômetros para o interior. Começava um mundo de vividos contrários. Os montes do Jordão eram um eterno foco de quietação. Eram incessantes os ataques de nômades a populações sedentárias. As rebeliões e as contendas entre cidades, como isso punham um perigo, o caminho das caravanas ao longo da costa do Mediterrâneo. Os egípcios tinham que organizar as expedições punitivas para chamar à razão os desordeiros. As inscrições encontravam no túmulo do egípcio Unidainos uma descrição minuciosa da maneira como foi organizada uma dessas expedições punitivas por volta de 2350 a.C. O comandante militar Uni recebeu do faraó Fiopos ordem de organizar um exército para atacar os Bíduns asiáticos que invadiram Canaã. Eis que ele informa sobre a campanha. Sua Majestade fez guerra aos habitantes da areia asiática e organizou um exército em todas as regiões meridionais ao sul de Flatina, por todo o norte, entre núbios Jetés, os núbios de Massol, os núbios de Genã. Fui eu que fiz plano de todas elas, o alto grau de disciplina das variegatas forças combatentes devidamente elogiados. Assim ficamos sabendo as coisas cobiçáveis que havia em Canaã. Nenhum deles roubou sandálias de alguém que vinha pelo caminho. Nenhum deles tomou pão de ninguém. Na cidade, nenhum deles arrebentou a uma cabra a ninguém. A comunicação de Uni anuncia um grande sucesso e contém, além disso, valiosas informações sobre a terra. O exército do rei voltou são e salvo depois de haver devastado os países dos habitantes da areia, depois de destruir as suas fortalezas, depois de haver derrubado suas figueiras e vinhas, depois de aprisionar grandes multidões. 5 vezes Sua Majestade me mandou percorrer a terra dos habitantes da areia por causa das suas rebeliões. Assim entraram na terra dos faraós como prisioneiros de guerra, os prisioneiros semitas no Egito, chamados com desprezo habitantes da areia. Shu-Sebek, ajudante de ordem do rei egípcio Sesostris III, escreveu 500 anos depois uma comunidade de guerra, a qual, gravado na época, uma pedra comemorativa, conservou-se em hábitos no curso superior de Nilo. Sua Majestade marchou para o norte a fim de derrotar os betuínos asiáticos. Sua Majestade chegou a uma região com o nome de Sequim. Então sai o Sequim com a miséria
Retinu. Os egípcios designavam a terra da Palestina e Síria como nome de Retinu Sequim, e é a cidade bíblica de Siquém, a primeira cidade de Canaã que Abraão encontrou em sua peregrinação. Gênesis 12:16. Com as expedições de Sócrates III, por volta de 1850 a.C., encontramos-nos uma plena época dos patriarcas entremente. O Egito havia tomado toda Canaã. O país estava sob a autoridade dos faraós. Graças aos arqueólogos, o mundo possui um documento único dessa época, um tesouro da literatura antiga. O autor era um certo Sinum, do Egito, lugar da ação. Canaã, época entre 1971 e 1982 a.C., no reinado do faraó Sesostris. Sim, personagem importante, frequentador da corte, veio-se envolvido numa intriga política, temendo por sua vida, e migra para Canaã. Quando dirigiu meus passos para o norte, cheguei ao muro dos príncipes, construído para manter à distância os beduínos e dominar os vagabundos da areia. Nome desprezativo que os egípcios gostavam de dar aos seus vizinhos nômades do leste e do nordeste. A esses pertenciam também as tribos ainda não sedentárias de Canaã e Síria. Escondi-me um bosque com medo de ser visto pela guarda que estava de serviço na muralha. Só à noitinha me pus de novo ao caminho. Quando aclarou, quando cheguei ao Lago Margo. Lago ainda hoje assim chamado, localidade no istmo de Suez. Aí caí, a sede me dominou e tinha a garganta em fogo. Disse eu, tal é o sabor da morte, mas reanimado o coração, reunindo todas as forças dos membros, ouvi o mugido de gado e visitei Beduíno, o chefe deles, que tinha estado no Egito, reconheceu-me, deu-me a águia, aqueceu leite para mim, fui com eles para a sua tribo, o que eles me fizeram foi bom. A fuga da Sinoabe foi bem sucedida. Consegui transpor secretamente a muralha que existia na fronteira do reino dos faraós, no lugar exato onde passa hoje o canal de Suez. Essa muralha dos príncipes tinha já então algumas centenas de anos. Um sacerdote a menciona já. Em 2650 a.C. será construída a muralha dos príncipes para evitar a penetração dos asiáticos no Egito. Eles pedem água para dar de beber aos seus rebanhos. Mais tarde, os filhos de Israel deveriam transpor esse muro com frequência. Não havia outro caminho para o Egito. Abraão deve ter sido o primeiro deles a avistá-lo, quando, numa crise, se dirigiu para a terra do Nilo. Gênesis 12:10. Se prossegue de uma terra foi passada, a outra cheguei a Bíblo, cidade marítima fenícia ao norte de atual Beirute, Quende, região deserta ao leste de Damasco. E ali permaneci 1 ano e meio. Amnete, nome semita ocidental Amorita, príncipe do Alto Retinu, nome da região montanhosa ao norte da Palestina, chamou-se para junto de si, disse-me, tu estás à vontade na minha casa, ouvirás falar ao egípcio. Isso ele disse porque sabia quem eu era. Alguns egípcios, naquele tempo havia emissários do faraó por toda parte de Canaã e na Síria, que viviam com ele, tinham-lhe falado o meu respeito. Ficamos sabendo tudo o que passou com o fugitivo egípcio na norte da Palestina, até os menores detalhes da vida cotidiana. Amines disse-me, não há dúvida de que o Egito é belo, mas tu farás aqui comigo o que eu fiz, por ti também será belo. Colocou-me acima de todos os seus filhos e casou-me com sua filha mais velha, deu-me a escolher do melhor da terra que possuía. Eu escolhi um trecho que ficava na fronteira de outro país. Era uma bela terra que tinha o nome de Já. Havia nela figos e uva e mais vinho que água.
seu mel era copioso, abundante, o seu azeite, e de suas árvores pedia toda espécie de fruta. Havia nela também trigo, cevada, rebanho sem conta. Muito me veio da minha popularidade. Ele me fez príncipe de tribo na melhor parte do seu país. Diariamente eu bebia vinho, comia pão, carne cozido, ganso assado, além de caça de deserto que habitavam para mim, sem falar do que apanhava os meus cães de caça. O leite preparado de diversas maneiras, assim passei muitos anos. Meus filhos se tornaram homens fortes, cada um deles o mais valente da sua tribo. O mensageiro que, partindo do Egito, seguia para o norte, eu viajava para o sul, caminho da corte, detinha-se em minha casa. Isso permite supor um comércio ativo entre o Egito e a Palestina. Eu dava asilo a todo mundo, dava água aos que tinham sede, conduzia transviado ao caminho certo, protegia os que eram assaltantes. Quando os beduínos partiam para combater os príncipes de outras terras, eu organizava suas campanhas, pois o príncipe de Retenum confiou em mim durante muitos anos o comando de seus guerreiros em cada terra que eu entrava fazia, e de suas pastagens suas fontes. Eu capturava os rebanhos, expulsava as populações e apoderava-me das provisões. Matava os adversários com a minha espada e o meu arco. O arco é a arma típica do Egito, valendo-me da minha destreza e dos meus golpes hábeis. Das muitas aventuras que passou entre os asiáticos e que mais parece ter impressionado Sinon, foi um duelo de vida ou morte que ele descreve em seus mínimos detalhes. Um valentão de Retenum zombou deles em uma tenda e desafiou-o para a luta. Ele tinha certeza de que mataria e assim se pousaria de seus rebanhos a propriedade. Porém, sim, com que os egípcios foram, desde a juventude, adestrados no manejo do arco, matou como uma flechada no pescoço. O valentão que avançou para ele armado de escudo, punhal e lança. A presa que resultou desse duelo tornou-se ainda mais rico e poderoso. Já muito velho, foi acometido pela saudade da pátria. Uma carta de seu faraó, Sesostri I, convida-o a voltar. Põe-te caminho e volta para o Egito a fim de tornares a ver a corte, em que foste criado, e beijares a terra junto às tuas grandes portas. Peça no dia em que te levarão à sepultura e serás venerado. Serás preparado à noite com óleo e com faixas da deusa Taite e balsamento. No dia do teu sepultamento terás um cortejo. O caixão será de ouro e a cabeça de lápis lazuli. Serás colocado num esquife, serás puxado por bois, à tua frente marcharão cantores e à porta do teu túmulo será dançado a dança dos anões, será recitados ofertórios para ti e haverá sacrifício no teu altar. Tuas colunas serão construídas de pedra calcária entre os teus filhos de rei. Não permitirás que morra em terras estrangeiras e serás sepultado pelos asiáticos envolto numa pele de carneiro. O coração de Sinon se enche de júbilo, decide imediatamente pelos regressos, lega os seus haveres aos filhos e nomeia o filho mais velho, chefe da tribo. Tal era o costume entre os nômades semitas, assim era também entre Abraão e seus descendentes. Era o direito hereditário do patriarca e depois se tornou lei em Israel. E toda a minha tribo e todos os meus haveres passaram a pertencer à minha gente, todos os meus rebanhos, os meus frutos, todas as aves doces. Da maneira, então, parti para o sul. Até as fortalezas do Egito foi escoltado por beduíno. Daí uma delegação do faraó levou-o de navio até a capital situada ao som de Mênfis. Que contraste de uma tenda para o palácio do rei da vida, simples e arriscada para a segurança e o luxo de uma metrópole altamente civilizada.
Ali encontrei Sua Majestade sentada num grande trono do salão de ouro e prata. Depois foram chamados os filhos do rei. Sua Majestade disse à rainha: vê, se une, e que volta o feito asiático e se tornou Betune. Ela soltou em grande grito e os filhos do rei gritaram todos ao mesmo tempo, disseram: a Sua Majestade, isso não é verdade, meu rei, meu senhor e rei. Sua Majestade respondia: é de fato verdade.